Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população que nos acompanha aqui no plenário, nas redes sociais, na TV Câmara, no YouTube. Primeiro, preciso dizer que essa é uma sessão repleta de certezas, mas também de muitas dúvidas. Sabemos que 150 mil votos elegeram o atual prefeito de Caxias do Sul. Cerca de 63% dos votos. E talvez 63% das pessoas que estejam aqui. E eu não votei nele. Não votei porque conhecia ele o suficiente como vereador durante 8 anos. Sabia que nunca gostei de alguém que tão autoritário e egocentrado. Nunca gostei de pessoas que se acham acima do bem e do mal. Não acredito em salvador da pátria. No entanto, reconheço que essa é uma receita velha e que funciona para ascensão política de forma meteórica. E a gente pode lembrar a história no Brasil. A gente vai ver o Jânio Quadros, candidato da UDN, do PTN, quando ele falava varre, varre, vassourinha. Quando a gente lembra de um presidente da República, Collor, que era o caçador de marajás, e que teve como destino o impeachment. Esse discurso, ele desperta as mais profundas esperanças, ainda mais na conjuntura atual. É uma receita certa. Bom, mas é evidente que esses eleitores, talvez apenas 20%, ainda defendem esse governo. A maior parte dos eleitores está frustrada, desiludida, e junto com os demais que não votaram, se soma um grande público descontente. Mas também não era para ser diferente. O governo Guerra é o pior da história de Caxias do Sul. É um governo sem norte, atrapalhado, com indicações políticas desqualificadas, com pessoas insensíveis ocupando postos de decisão, que lidam com a vida das pessoas, sem canais de comunicação com a sociedade, sem respeitar a história, a memória e o patrimônio cultural, deixando as escolas caindo aos pedaços. Muitas salas de aula, outros espaços escolares estão interditados. Muitas UBS sem médico. O esporte e a cultura minguando. No relatório final da comissão, a comissão traz como procedente 2 infrações políticas que se referem à liberdade de reunir, no caso da Parada Livre e dos freis. Como vereadora, em 24 de setembro, apresentei um projeto de decreto legislativo para sustar o decreto do prefeito, que tratava sobre a regulamentação e a ocupação de espaços públicos. No meu entendimento, seria o melhor remédio. No entanto, essa Câmara, até hoje, não colocou em votação esse decreto legislativo. Esse decreto, embora tenha parecer de constitucionalidade, ele não foi votado até hoje na Câmara de Vereadores. Algo que a gente já poderia ter resolvido aqui, com a maioria dos vereadores. Sobre o Conselho de Saúde, a gente esteve acompanhando sempre todo o processo do PA. Acompanhamos tudo no dia a dia, nas manifestações, estivemos lado a lado dos trabalhadores. Sabemos que o caminho escolhido pelo governo não melhorou a saúde, muito pelo contrário, a fragilizou. No entanto, existe um TAC em andamento que regulamenta esse processo. Meu mandato e o Partido dos Trabalhadores sempre estiveram ao lado da população, dos trabalhadores, das minorias e da democracia. Não somos parceiros de ocasião. Sabemos e acompanhamos a população LGBT. Sempre demos a cara para defender essa pauta. Nessa Câmara, ouso dizer que sou uma das vozes mais fortes em defesa da população LGBT. E não é só defender a Parada Livre. Defendo o projeto, apresento o projeto, sou comprometida, cansei de dar a cara para bater. Defendi a criação de um conselho municipal
que discuta as políticas LGBT. Acho desrespeitoso quando políticos usam o movimento para galgar poder e não devolvem um mínimo de comprometimento com a população LGBT. Tenho certeza que todos e todas aqui na plateia querem o melhor para Caxias do Sul. Sei que muitos podem ter a esperança de que num novo governo se tenham médicos em todas as UBSs, mas não é tão simples assim. Basta lembrar que passamos por grandes greves de médicos. E esse é um problema bem complexo. O que eu me questiono hoje é quantos desses descontentes eleitores acreditam que um novo governo, composto por vereadores, indicados por vereadores, em ano eleitoral, sem um programa de governo definido, possa, de fato, fazer o melhor para Caxias. Somos vários partidos distintos, de ideologias antagônicas. Como a gente vai vencer temas como terceirizações, direitos dos servidores públicos? Sou vereadora de oposição não há 3 anos, sou vereadora de oposição há 11 anos. Conheço vários aqui em outras posições de governo. Aqui a gente tem representante de governo que queria implementar reforma administrativa, que mais precarizava o serviço público. É preciso lembrar que a tal gestão compartilhada não foi uma invenção dessa gestão. É preciso reconhecer que muitos governos atacaram os direitos dos trabalhadores. Será que o novo governo recuaria nisso? Vivemos em um momento de ataque de direitos, com os governos Bolsonaro e Eduardo Leite. E pergunto, vale a pena dar carta branca para um novo governo sem programa definido, mas com apoiadores desse projeto nacional e estadual em curso, e que ainda terá maioria aqui na Câmara de Vereadores? Quem ganha com isso? Que interesses serão defendidos? Não sabemos. Será que não estamos caindo novamente num conto de salvador da pátria? Pré-candidatos a vereadores e a prefeitos já estão se movimentando. Será que esses interesses não vão permear esse novo governo provisório em 2020, num ano eleitoral? São muitas dúvidas e muitas certezas. E uma certeza, de que todos aqui querem o melhor para Caxias. No meu entendimento, para combater o autoritarismo e a sequência de arbitrariedades gravíssimas desse governo, a Câmara não pode cometer, ela também, um abuso de poder sobre o risco de tornar regra o que deveria ser exceção. Como diz o manifesto de fundação do PT, os trabalhadores já sabem que a liberdade nunca foi, nem será dada de presente, mas será obra de seu próprio esforço coletivo. Contra um governo que nega as nossas liberdades, o antídoto deve ser um projeto coletivo, construído pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras, eleito pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras, e não um governo improvisado, recheado de interesses ocultos. É preciso dizer que, na política, nunca escolhi caminhos fáceis e nem atalhos. O processo concluiu que não há crime de responsabilidade, e, portanto, me resta votar pela democracia, pela soberania do voto. E que, em outubro de 2020, possamos fazer a melhor escolha de projeto para Caxias do Sul. A história mostra que passa o tempo e nossas posições nos encontram. Vide a posição do vereador Renato Nunes. Essa legislatura entrará para a história. Resta saber de que lado. O PT não relativa à democracia. Não me importo em ser derrotada, se isso significar estar ao lado da democracia. Eu e o PT escolhemos esse lado. Votarei contrário ao parecer do relatório da comissão processante.